Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Se coloquem em pé, vamos iniciar o culto de adoração a Deus, buscando a presença dEle, também em comunhão, em comunidade, uma bênção poder ter essa liberdade de estar aqui. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós e que você possa entregar a sua adoração a Ele. Feche teus olhos e ore comigo. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua majestade, pela tua, Senhor, beneficência, por o Senhor ser, além de um Deus tão grande, tão maravilhoso, que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas, que tem no controle das suas mãos tudo, Senhor. Senhor, toda a humanidade. Nada, Senhor, foge aos teus olhos, nada foge, Senhor, à tua grandeza, nada foge, Senhor, à tua capacidade, nada foge, Senhor, ao teu controle. E nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos, Senhor, a tua bondade, o teu amor, reconhecemos a tua majestade. E, Pai, um Deus tão grande que se preocupa conosco, se preocupa com o nosso coração, se preocupa com cada um de nós, na nossa individualidade, se preocupa, Senhor, com cada situação, com cada pai, cada vida, cada coração, Senhor, que aqui está. O Senhor olhou para nós, o Senhor teve compaixão de nós, o Senhor teve misericórdia das nossas vidas, o Senhor entregou o seu único Filho, para que todos nós pudéssemos ter vida, e a vida abundante, e a vida eterna, e conviver, e viver, e estar contigo eternamente, ter um relacionamento com Deus tão grande, ter um relacionamento com Deus tão maravilhoso, mas que mora dentro do nosso coração. Senhor, não somos nada, não somos dignos, Pai, nem de, Senhor, abrirmos a nossa boca para exclamar o teu nome, para dizer o teu nome, para Deus, não somos dignos, mas o Senhor nos fez digno. O Senhor trouxe sobre nós, o Senhor trouxe sobre nós a tua grandeza, o Senhor trouxe sobre nós o teu amor, o Senhor trouxe sobre nós a tua misericórdia, na forma humana, na forma de homem, Jesus Cristo. Senhor, abriu mão de todas as coisas, de toda a glória, para estar aqui na terra, para viver entre nós, para morrer e morrer de cruz, morrer, Senhor, um sacrifício, entregue vivo a Ti, Senhor, para trazer vida a nós, para trazer cura a nós, para trazer saúde a nós, para trazer o perdão e a remissão dos pecados. Oh Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós entregamos a nossa vida a Ti, nós rendemos a nossa vida a Ti, Senhor, porque não podemos nada, não somos capazes por nós mesmos, mas o Senhor se fez pecador por nós. Oh Jesus, o Senhor se fez pecador por nós, o Senhor se fez pecador por nós. É por isso que nós reconhecemos a tua, Senhor, o teu senhorio. É por isso que nós reconhecemos a tua grandeza. É por isso que nós reconhecemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. E nós reconhecemos que o Senhor é Deus na nossa vida. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus na nossa vida. Oh Jesus, Senhor, não entendemos todos os caminhos, Senhor, não compreendemos todas as coisas, mas sabemos que diante da nossa história, diante da nossa vida, é o Senhor que tem a direção, é o Senhor que tem o direcionamento, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que vai na frente, é o Senhor que guarda a nossa, Senhor, a nossa
entrada, a nossa saída, é o Senhor que guarda o nosso deitar, é o Senhor que guarda o nosso levantar, e é por isso que nós abrimos o nosso coração esta noite, Senhor, para te louvar e te adorar. É por isso que nós abrimos a nossa boca e dizemos que o Senhor é santo, 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 digno de glória, digno de louvor, digno de adoração, digno, Senhor, tu és sobre todas as coisas, digno és a tua fidelidade, digno és, Senhor, digno é, Pai, da minha melhor adoração, da minha maior entrega, Senhor, não apenas essas 2 horas, mas a entrega de corpo, alma e espírito. Que tudo que há em mim, Senhor, bendiga o teu nome, que tudo que há em mim louve o teu nome, que tudo que há em mim exalte o teu nome. Como é bom, Senhor, estar em comunhão com os meus irmãos, como é bom estarmos em comunidade e poder, Senhor, abrir a nossa boca para dizer que o Senhor é fiel, para dizer que o Senhor vive está, para saber, Senhor, que independente das circunstâncias, independente das barreiras, independente das dificuldades, o Senhor está conosco. A tua paz, Senhor, nos ajuda, o teu cajado, Senhor, nos consola. Aleluia, Jesus. Engrandecido seja o teu nome. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Na beleza da tua santidade, na beleza da tua santidade, Senhor, esta noite seja uma noite marcante em nossos corações. Oh Espírito Santo, tens a liberdade de operar, tens a liberdade de agir. Senhor, o nosso coração está aberto a ouvir a tua voz, o nosso coração está aberto a entregar a ti a adoração, o nosso coração está aberto a entregar a ti o louvor. Te bendizemos, te glorificamos, te adoramos. Oh bendito da nossa alma, oh bendito da nossa alma, oh bendito da nossa alma. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel, Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Antes de começar, a gente queria ensinar para vocês uma coreografia para fazermos durante esse hino de exaltação ao Senhor. Então, vamos lá? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. De novo? Agora eu quero ver toda a igreja fazendo. Não pode ficar parado. Vamos lá? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos lá? Desde o comecinho? Seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor baixamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar
canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Irmãos, o próximo louvor vai nos dizer sobre promessas e o quão fiel Deus é. E eu pude ver isso na minha vida esse ano. No começo desse ano, Deus falou para mim para apenas descansar nele, apenas observar. Ele me convidou a estar com ele dentro de uma rota gigante e parar numa cabine lá em cima, somente para observar. E foi o que eu fiz esse ano. E eu não tenho palavras para dizer o quão Deus foi meu guia esse ano. Quantas coisas maravilhosas Ele fez na minha vida. Eu não tenho o como agradecer a Ele. Cada choro de alegria, cada porta aberta, cada sim que eu recebi esse ano foi um cuidado de Deus com a minha vida. E eu não mereço isso, porque independente de como somos infiéis a Ele, somos pecadores, mas Ele continua fiel. Ele continua sendo Deus. Ele não volta com a palavra dEle. Eu convido a vocês a estarem nesse lugar de descanso com Ele, porque Ele vai cuidar de tudo. Ele vai direcionar. Se Ele te deu uma palavra falando que Ele vai cumprir, Ele vai cumprir aquilo. Amém? Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade eu firme estarei. Que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, é o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade,
fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Digno o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu ser. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. A razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só
casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Queridos, quero novamente, ele já veio aqui, mas novamente apresentar o Sérgio Levi, meu amigo. A gente congregou junto ali no Capoava, Nepal, por uns anos, neto de um irmão de muita oração, irmão Souza. Graças a Deus que a família dele aí tem dado frutos e sementes. Deus continue te usando, fica à vontade, está na casa do Pai. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Antes dos irmãos sentarem, quero primeiro ler o texto bíblico. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 18. Que diz, eu estou lendo na Almeida 21. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, agora e na eternidade. Amém. Pode sentar, irmãos. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de retornar a esta casa. Agradecer novamente o Moisés, pastor Moisés Falcão. Como disse ele, congregamos no Capoava ainda na época de adolescente. Não faz muito tempo, né, irmãos? Nós somos bem jovens. E é muito bom ver o Moisés pastoreando, vendo o quanto Deus tem usado o Moisés Falcão. Já disse e repito, Moisés sempre teve uma chamada pastoral. No momento certo o Senhor só confirmou. E isso é muito bom. E é bom novamente estar aqui, nesta casa de oração, nesta igreja, que é uma igreja que ama a palavra, ama a pregação do Evangelho. Amém? Irmãos, o pastor Moisés conversou comigo e disse, Sérgio, em novembro nós falaremos um pouco sobre a reforma. Só que eu quero que fale da reforma numa perspectiva diferente, mais prática. E eu acho muito legal esse tom prático que o Moisés tem, porque nós, principalmente nós que estudamos, que lecionamos, estamos aí dando aula nas escolas teológicas, infelizmente nós temos uma tendência a ser mais teóricos, mais teológicos, por assim dizer. Não que a teologia seja só teoria, mas a ficar com aquela parte mais técnica da teologia. E o Moisés, eu sei que ele é um estudante, eu sei que ele tem formação teológica, e eu acho isso muito legal, que ele é prático. E eu acho que a igreja precisa, sim, desse tom prático. E aí ele me deu uma incumbência, falar sobre a importância de crescer na graça e no conhecimento. E aí, conhecendo o meu amigo, eu pensei assim, se eu ficar só na teoria, eu sei que eu não vou ganhar uma estrela com ele, né? 5 estrelas não, mais uma. Deixa eu entender esse texto na prática. E aí mergulhei na epístola de 1ª, 2ª Pedro. E, gente, sensacional, quantas lições. Quando a Bíblia diz, quando Paulo escrevendo falou que a graça, que o conhecimento de Deus, que a sabedoria de Deus ela é multiforme,
Às vezes nós só pensamos assim, né? Não, é só referente à sabedoria, só o conhecimento, somente a onisciência, onipresença, onipotência de Deus. Mas nesta noite, eu quero falar para vocês que essa graça que nós tanto cantamos e foi cantado nessa noite aqui, e Deus seja louvado por esse grupo de louvor, porque eu particularmente me derramei, chorei, porque é o amor de Deus cantado, e essa graça que nós escrevemos, essa graça que nós lemos, muitas das vezes nós só ficamos nela no campo da salvação. Em que sentido? Eu sou salvo pela graça. A graça só me garantiu um pedaço do céu. Sim, a graça, acima de tudo, me garantiu um pedaço do céu, né? No sentido do que? Me garantiu uma morada eterna, me garantiu a certeza de que eu tenho, quando acabar esta vida, um lugar onde eu me descansarei no Senhor. Mas será que é só isso? Será que a graça que Lutero, lá na Reforma, mesmo que Lutero não desenvolveu as 5 solas, mas o conceito de graça, o conceito de fé, o conceito de Bíblia, o conceito de tudo para a glória de Deus, o conceito de só Cristo estava dentro da teologia de Lutero? Será que essa graça, tudo isso que Lutero falou, ficou restrito somente a um ponto? E não. A graça de Deus, ela é necessária para a salvação, mas ela é necessária também diante do cenário que estamos vivendo. Se vocês quiserem anotar aí, eu convido vocês a lerem um livro que me abriu muito a mente em relação ao que eu vou falar com vocês. É um livro do André Bier, chama-se A Força Oculta dos Protestantes. O que esse livro faz, o autor fez? Ele pegou, Moisés, os 5 pontos da reforma, ou as 5 solas, e ele fez uma aplicação à sociedade. E eu achei isso sensacional, porque é o que Pedro faz aqui. Qual é o contexto que Pedro está falando, ou está escrevendo? Pedro está escrevendo a uma igreja que está sendo perseguida, a uma igreja que sofria as perseguições externas do imperador Nero, do Império de Roma, das lideranças judaicas também que não gostavam do cristianismo, e uma igreja que também sofria perseguição ou luta, como nós chamamos, internamente, por meio das heresias. E muitas das vezes, diante das dificuldades, das lutas, daquelas situações adversas que vêm contra as nossas vidas, nós temos o hábito de fazer igual uma tartaruga, adentrar dentro do casco e ficar, esperando o tempo passar, esperando a luta passar. Só que Pedro, principalmente na 2ª epístola, ele nos traz um cenário onde ele vai dizer o seguinte: olha, eu sei que vocês estão passando luta, eu sei que vocês estão passando por grandes perseguições, eu entendo tudo isso, eu sei que tem falsos mestres, principalmente dentro aí, que estão querendo acabar com a certeza de que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja. Eu sei que tem falsos mestres querendo colocar diante de vocês uma outra expiação. Eu sei de tudo isso. Só que tem um porém, meus irmãos de Roma, meus irmãos que estão espalhados, vocês, diante da luta, não podem deixar de crescer. Pergunto, meus irmãos, essa matemática, à luz do que nós vivemos ou temos como experiência, ela está um pouco equivocada, parece. Porque a primeira coisa, quando nós entramos num processo de dificuldade, nós queremos fazer o quê? Nos retirar. Não, eu vou dar um tempo no ministério, eu vou dar um tempo no grupo de louvor, no grupo de músicos, eu vou parar um pouco de ensinar. Por quê? Porque eu preciso esperar a tempestade passar. Só que, olha que interessante, Pedro, ele vai na contramão dizendo o seguinte: olha, eu quero exortar vocês a nunca deixarem a prática da vida e da ética cristã. Vocês precisam continuar crescendo. Tá, mas crescer como?
crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, ainda dentro dessa introdução, eu quero dizer uma coisa. Houve uma igreja, uma das 7 igrejas que Jesus direcionou uma carta, chamada a igreja de Éfeso. Uma igreja fiel, uma igreja que guardava o testemunho, uma igreja que trabalhou, mas foi uma igreja que, devido às lutas, parou de crescer. Era aquela igreja, ela se tornou aquela igreja que, enfrentando tantas dificuldades, lutando contra os hereges, quando vem um visitante, deixa ele lá, não dar nem a mão, porque nós não sabemos a intenção dele aqui nessa noite. A igreja de Éfeso se tornou isso. E esses irmãos, Wesley, eles estavam se tornando iguais à igreja de Éfeso. Eles estavam numa situação que, devido às dificuldades, isso é normal nosso, quando você apanha muito, você fica, como diz, escaldado. Então chegou, deixa de lado, não vamos ficar no nosso cantinho. Vamos ficar caladinho. Só que o mesmo Senhor, e Pedro vai trabalhar isso na primeira e na segunda epístola, ele vai trabalhar porque ele viveu com Jesus. E uma das coisas que Jesus, no seu discurso prático, não teórico, que os discursos de Jesus eram práticos, ele falou: vocês são luz. E aonde chega a luz, não tem como esconder. Meu irmão, por mais que você esteja querendo se esconder, por causa das lutas e das dificuldades, eu quero dizer uma coisa: o Senhor te chamou foi para crescer. E não é crescer só na hora da bonança. Eu vou dizer uma coisa, com base no pouco tempo, desde os 12 anos que eu sirvo ao Senhor e observando a igreja de Cristo, eu ouso dizer que na bonança é o momento que a igreja cresce menos. Mas na hora da dificuldade, meu irmão, é o momento que se espalha. E aí o inimigo olha e diz: conseguimos espalhar. Mas nesse espalhar, os 12 ficam em Jerusalém, mais um vai para Samaria, o outro vai lá para o outro lado pregar, e daqui a pouco o evangelho está tomando todos os cantos da nossa sociedade. Então, eu achei muito interessante que nesse livro, A Força Oculta dos Protestantes, o autor fala isso: as lutas são importantes para continuar crescendo na graça e no conhecimento. Sem as lutas, nós não continuaríamos crescer. E aí o autor, em certo momento, ele usa a figura de uma criança que está crescendo. Meu filho vai fazer 10 anos. Há um tempinho atrás, Lígia, ele começou a reclamar de dor no joelho. E eu falei: é dor do crescimento. Aí foi no médico, o médico falou: é dor do crescimento. Crescer dói. Não existe crescimento sem dor. Crescimento sem dor é inchaço, é fermento do pecado, é fermento do mundo. Mas aonde há o crescimento saudável, haverá dor, haverá lágrimas, mas uma certeza temos: a graça e o conhecimento do Senhor se multiplicará. Mas aí, você pode estar olhando para mim e perguntando assim: Sérgio, tudo isso que você está falando é estranho e lamentável. Por quê? Porque você está querendo sugerir que o benefício da salvação, ele é progressivo, ele cresce. Não. A salvação que você tem em Jesus, essa salvação, irmãos, ela já foi garantida na cruz e na ressurreição de Jesus. A justificação de um crente é uma obra terminada. A sua justificação não está em progresso, ela foi consumada na pessoa, na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Porém, por mais frágil que eu e você sejamos, enquanto seres humanos, eu afirmo para você que é o desejo de Deus que você continue crescendo na graça. Mas que graça? Você falou que não é a justificação, e não é. Eu quero falar que você tem que crescer na graça, no sentido do operar, da transformação que o Espírito Santo
opera na vida de um pecador. E aí, eu quero abrir aspas aqui para esse autor, o André, e ele fala uma coisa interessante. Crescer na graça significa pegar este favor que nós intitulamos de imerecido, este favor que nós intitulamos de que eu não mereço, e de fato, nenhum de nós nessa noite merecemos estar aqui, é pela graça. Mas crescer na graça significa pegar este favor e transformá-lo em algo útil para a sociedade que eu estou inserido. Deus não te deu salvação só para você ficar cantando aqui à noite, isso é muito bom. Deus não te salvou só para você ficar orando na igreja, isso é muito bom também. Deus não te salvou para domingo de manhã você vir na escola dominical e glória a Deus, isso é muito bom também. Deus não te chamou para você ser salvo e cultuar, e tudo bem, isso é maravilhoso, meu irmão, e isso faz parte da nossa salvação também. Porém, o principal, o Senhor um dia te resgatou do lamaçal, do poço do pecado, foi para que você se tornasse uma pessoa útil na sociedade. Como assim, Sérgio? Jonathan Edwards, ele vai dizer o seguinte, abre aspas no livro Afeições Religiosas: o pecado nos torna um peso para a sociedade. E o Jonathan Edwards continua dizendo: por causa dos nossos pecados, a terra está a ponto de se abrir. Mas aí vem a graça de Deus, e aquilo que era pesado agora se torna a solução para a sociedade. Porque o cara que bebia, ele não bebe mais, e ele sabe o efeito que a bebida faz, então ele vai sair por aí pregando, não bebe mais. A pessoa que usava droga, não vai usar mais, ele sabe o efeito que a droga faz, então ele vai lá nas cracolândias da vida, pregar Jesus e dizer: tem um que pode te tirar dessa situação. Aquele que roubava, deixa de roubar, aquele que se prostituía, deixa de se prostituir. Crescer na graça é ser útil, é compartilhar a salvação e o amor de Deus que está na minha vida com o meu próximo. E aqui, eu não sei se era a intenção de Pedro, talvez, mas Pedro, ele nos traz um conceito muito interessante, que onde estiver cristianismo, ali há valorização do indivíduo. Muitas das vezes acusam nós cristãos e o cristianismo de ser fundamentalista, de ser preconceituoso. Democracia só existe por causa do cristianismo. A escravidão foi abolida por causa do cristianismo. O conceito de justiça social por causa do cristianismo. As escolas, professoras daqui, sabe qual foi o modelo da escola atual e pública? A escola bíblica dominical lá na Inglaterra, cristianismo. Direito de mulher votar nessa nação. Frida Wingre, quando veio aqui, foi uma das pioneiras a falar: mulher tem que ter voz, mulher tem que votar, mulher pode ensinar. Cristianismo. Negros poder falar publicamente. Cristianismo. Aonde há um cristão cheio da graça, ali tem uma sociedade transformada. Por isso que temos que continuar crescendo na graça. Crescer na graça não é que a minha salvação vai aumentar, mas quer dizer que aonde eu chegar, a luz, a graça, o poder de Deus que está na minha vida vai transformar as pessoas que estão ao meu lado. E aí você fala: o que isso tem a ver com a reforma? A reforma surge, e eu viu a pregação de domingo passado, que eu sou curioso, e o Vitor colocou bem que a reforma surge num contexto onde um só povo tinha poder e autoridade. Quer ser salvo? Tem que fazer do jeito que eu mando. É a moedinha caindo e a alma saindo do purgatório. Não, você não pode ler a Bíblia. Ou seja, a Bíblia passa a ser de um único povo. E está vendo esse livro que está na sua mão, irmãos? Ele não pertence à Assembleia de Deus. Ele não pertence a Deus e Amor. Ele não pertence a Batista. Ele não pertence ao Sérgio. Ele não pertence ao pastor Moisés. Ele é de Deus. E a Bíblia diz que o Deus nosso é o Deus de toda a terra. Esse livro é do Deus de toda a terra. E Ele quer que todos os homens leiam este livro.
Aí chega Lutero e fala, vamos democratizar isso daqui, vamos dar a Bíblia para todo mundo. Cristianismo. A música ficava restrita a um povo. Chega Lutero, o Liardon vai falar no livro Generais de Deus, dizendo, Lutero fala, a música tem que ser para todos. Hoje você pode ver que criança toca bateria, criança toca teclado, criança canta, mas é tão desafinado, mas está cantando, sabe por quê? Porque um dia alguém entendeu que crescer na graça é mudar a sociedade. Precisamos deixar de lado esse conceito de que a graça é nossa. Pedro está falando em outras palavras, meus irmãos, eu sei que vocês têm todo o motivo do mundo para odiar essa sociedade romana que estão perseguindo vocês. Eu sei que vocês têm todo o direito do mundo de odiar Nero, mas entenda uma coisa, Deus nos chamou para compartilhar a salvação, para crescer, crescer, crescer. Segundo ponto, como eu cresço na graça. Aí eu achei muito interessante que no próprio livro de Pedro, Pedro vai trabalhando essas questões de crescer. Mas eu preferi fazer um tour pela Bíblia. E a pessoa que mais falou sobre crescimento na graça foi Paulo. Porque nós temos a visão de Paulo só de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Não, a graça está relacionada somente à salvação, somente ao nosso estado lá, precisávamos de justificação. Mas Paulo, ele nos traz um ponto, ou uma teologia prática do crescimento. Quer ver? 2 Tessalonicenses 1,3, Paulo diz, contudo vos exorto, irmãos, progredirdes cada vez mais. Meu irmão, nós precisamos entender que o tempo é dinâmico, e a igreja de Deus precisa seguir ou progredir, não ficar parada. O reino de Deus, ele é dinâmico. Em que sentido? Ai, Deus foi pego de surpresa, não. Não, meus irmãos. Eu ainda fico admirado como tem crentes verdadeiros, viu, meus irmãos? Pregadores que conhecem a Bíblia e ainda pregam contra o fato do jovem, às vezes, levar a Bíblia digital no celular. Para mim é Bíblia. Eu gosto da Bíblia papel, mas se chegar um jovem e falar, eu estou com a Bíblia aqui, posso ler? Leia, é a Bíblia. Você acha que Jesus ia falar o quê? Não, vai lá, pega lá a NVI que está na tua casa, o papel e traz. Não. Eu não entendo como ainda tem crentes que neste presente ainda critica as redes sociais. E aí eu sempre parafraseio John Wesley. John Wesley diz assim, o mundo é a minha paróquia. Se John Wesley estivesse vivo, diria assim, o Instagram é a minha paróquia. O Orkut não, né, irmão? O Facebook é a minha paróquia. O YouTube é a minha paróquia. Irmão, eu fico imaginando a internet na mão de John Wesley, de Paulo. Vocês estão entendendo? O que Paulo está querendo dizer? Olha, a graça, ela é única, mas o progresso, o atingir a sociedade, precisa progredir. Eu não posso querer falar com o jovem de hoje como era falado na época que eu e o Moisés Falcão éramos adolescentes. Para nós, né, Moisés? Falava assim, vamos nos reunir, orar e jejuar. Ok, glória a Deus. Isso ainda é o que sustenta. Mas há outras necessidades que esse adolescente jovem tem. E isso eu preciso compreender, meus irmãos. E isso eu não estou falando de inovação. Eu estou falando de progredir. É o que Paulo está falando. O culto a Deus continua sendo único. O culto a Deus não se inova. Eu vou inovar o meu culto a Deus. Culto a Deus continua sendo bíblico como o Senhor quer. Mas atingir as pessoas, eu preciso entender que muitas das vezes eu preciso ir lá no Facebook, no Instagram, lá no YouTube e pregar e postar um texto bíblico e vai ter alguém que vai ser alcançado. É isso. Vamos continuar.
1 Tessalonicenses 4,10, Paulo vai dizer, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1,10, tendo esperança de que crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 3,12, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, olha, é em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Te perguntar, você anda crescendo? Você e eu estamos crescendo na graça? É o que o André escreveu no livro dele. Crescer na graça significa pegar este favor e transformá-lo em algo útil para o outro. Você está sendo útil onde você trabalha? Você é útil no seu bairro? Sabe aquela coisa, agora vamos ser um pouco saudoso. Sabe aquela coisa que antigamente tinha, alguém estava endemoniado? Vai lá na casa do irmão tal, porque ele vai expulsar. Ainda as pessoas têm essa visão ao meu e ao teu respeito? Eles não tinham tanta teologia, mas eram úteis. Os irmãos, os moravianos, eu acho fantástico a história dos morávios, que eles na ânsia de serem úteis, de crescer, de fazer essa graça ser útil, eles se vendiam como escravos, sabendo que nunca mais voltariam ao lar, mas se vendiam para ir pregar o evangelho em outros lugares. Estamos sendo úteis, meus irmãos. Eu quero finalizar essa parte da graça e dizendo que o crescimento na graça, ele é uma necessidade para os nossos dias. No livro Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, o Hiller vai dizer uma coisa e eu achei fantástico. Ele diz o seguinte: precisamos desejar ardentemente, como crianças, o leite genuíno, o leite que nos faz crescer, tal como o leite de uma mãe nutre o seu filho. A graça tem que nos nutrir, a ponto de que possamos crescer e atingir o próximo. E aí eu quero fazer a leitura que o Hiller faz. Sabe por que nós não somos tão úteis no meio que nós estamos? Porque nós estamos nos nutrindo com o leite errado. Aí você fala, esse negócio de leite aí foi coisa da sua cabeça. 1 Pedro 2,2, abre aspas para Pedro. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Eu quero também citar aqui alguém que eu acho que o Moisés não gosta dele, né? O Watson Bello. Essa semana, escutando uma pregação dele, até para colocar no meu esboço, abre aspas para ele. O nosso problema é que nós queremos tomar o leite falsificado. Queremos colocar coisas novas naquilo que o Senhor já estabeleceu. Fecha aspas. O que ele está querendo dizer, meu irmão? Ele está querendo dizer o seguinte, e agora eu fecho essa primeira parte da graça e vamos para o conhecimento. Que nós só seremos úteis quando nós bebermos do verdadeiro e genuíno leite. Sabe por que nós não somos tão úteis? Nós somos um peso, às vezes, para o meio que nós estamos. E como assim, Sérgio, um peso? Por exemplo, a pessoa olha para mim e diz assim, eu não quero ser crente igual ele. Aí está aqui todo fim de semana o Moisés e a equipe dele pregando. Mas como que virão para a igreja que eu congrego se eu dou um mau testemunho? Eu estou sendo um peso, meu irmão. Eu estou sendo um peso duplo. Primeiro, um peso para a igreja local e um peso para o reino de Deus. E nós não fomos chamados para ser peso, mas nós fomos chamados para tirar o peso dessa sociedade.
Agora Pedro, vamos para a parte 2 do nosso sermão aqui. Pedro, ele vai dar o remédio para esse crescimento na graça. Qual é? Conhecimento. Mas que conhecimento é esse que Pedro está falando? Pedro está falando de um conhecimento teológico? Conhecer as obras de Calvino, de Raymond Gebral, de Hurtado, conhecendo aí as obras, né? Você pega os teólogos aí, é isso? Não. O conhecimento aqui é prático também. Não é o conhecimento teórico. Irmãos, está aqui alguém diante de vocês que lê muito. Está aqui minha esposa, ela sabe o quanto que eu leio. Eu sou basicamente uma máquina de leitura. Só que às vezes, qual é a minha grande dificuldade? E eu sempre falo isso: Senhor, me ajude a pegar tudo isso que eu leio e transformá-lo em prática. E é o que Pedro agora está falando. Olha, vocês, se você ler o capítulo, a epístola de 2 Pedro, vocês vão entender, vão ver que Pedro está falando disso. Pedro, ele fala da experiência que ele teve na transfiguração. Pedro começa a contar um pouco das experiências dele. E aí Pedro fala: olha, vocês precisam, tal como eu, conhecer o Senhor Jesus. Eu conheço, Sérgio. Eu gravei todas as aulas lá do discipulado. Eu gravei a série de pregação que foi transmitido lá sobre Mateus e Tiago. Eu conheço. O conhecimento aqui é prático, meu irmão. O conhecimento aqui é aquele conhecimento que talvez nas grandes capitais nós não enfrentamos ou não nos deparamos tanto com esse tipo de situação. Mas a menina aqui que ministrou louvor no início, ela falou uma coisa que cai no que eu vou falar. Ela disse o seguinte, para quem prestou atenção, no começo da ministração do louvor: irmãos, esse ano, não foi isso que ela disse? Eu vivi muitas experiências com Deus. Deus me pôs num lugar onde eu pude contemplar tudo que Deus fez por mim. O conhecimento que Pedro está falando para aqueles irmãos e para mim e para você nessa noite é menos teórico. E vamos falar como Pedro: Senhor, é Tu mesmo? Deixa eu ir atrás do Senhor, deixa eu pisar nessa água aí. É o Senhor mesmo? Vamos lá expulsar demônio. É o Senhor mesmo? Vamos lá e Deus vai ser glorificado. É o Senhor mesmo? Vamos lá no hospital e o enfermo será curado. Meus irmãos, agora eu quero nesse momento fazer um contraponto e não me leve como um saudosista. A nossa teologia moderna é a teologia de irmãos de 20 anos atrás. E eu vou citar meu avô. Eu era adolescente ainda. Um dia nós fomos visitar uma pessoa que estava numa cama. E o médico falou: nunca mais vai andar. Eu não me esqueço disso. Meu avô chegou e falou: não serão 30 e nem 28. Em 29 dias você vai estar andando. Sobrinha do meu avô. Até hoje está lá na Paraíba andando. Em 29 dias, meus irmãos. Em 29 dias. Nós não temos mais essa teologia do crescimento, do conhecimento do poder de Deus. Me desculpe a minha sinceridade, mas eu me encaixo nisso. Se chegar alguém numa cadeira de roda aqui, nós não temos mais conhecimento suficiente do nosso Deus para olhar e dizer: levanta e anda no nome de Jesus. Porque o nosso conhecimento de Cristo é teórico e raso. Deus pode. O Moisés sabe do que eu estou falando. Antigamente não é Deus pode, Deus faz. Deus pode, se Deus quiser. Nós vamos orar pelo enfermo, irmão, já com medo. Não é verdade? Senhor, se Tu quiseres, Tu podes, sabe? Tu podes, aquele pode no sentido: Senhor, se o médico disse não, eu acho que é difícil o Senhor dizer sim.
E os crentes de 20 anos atrás erravam, mas chamavam um deles para expulsar demônio, irmão. Saía o demônio que estava e até o que não estava ainda da frente, porque sabia que ali um crente que conhecia Jesus, conhecia o poder de Deus, conhecia o que era o Jesus que operava. E é esse perigo que Pedro está chamando a atenção dos irmãos. Meus irmãos, daqui a pouco eu vou morrer, daqui a pouco Paulo morre, daqui a pouco os cabeças morrem. Não transforme a nossa teologia que deixamos com vocês em teoria, mas continue conhecendo a Cristo como nós conhecemos pessoalmente, poderosamente. Às vezes nós criticamos o panteísmo, mas Deus para nós é o Deus do panteísmo, é só uma força, é só um ídolo. Quando eu preciso dele, eu chamo. O conhecimento, irmão, aqui é pessoal. E eu acho fantástico que o Pedro que escreveu isso, agora já na terceira parte do meu sermão eu coloquei aqui, Pedro tinha know-how para falar disso, porque ele conheceu. E Pedro, se você ler a primeira e a segunda epístola de Pedro, ele fala constantemente, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Agora vamos para a Bíblia? Os profetas, antes de começar a profetizar, todos eles passavam por um conhecimento pessoal de Deus. No dia que morreu lá, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O Senhor me apareceu. O Senhor falou comigo. Aí chega Paulo lá, todo mundo, mas será que tu é apóstolo mesmo? Eu sou. Eu estava no caminho de Damasco e ele me apareceu. Eu vi, e assim, para comprovar que eu conheço ele, eu fui ao terceiro céu. Eu vi coisas que eu não sei explicar. Eu vi, eu conheço. Por menos teorias e mais prática, mais conhecimento do Deus que cura, do Deus que abre o mar. Aí eu coloquei aqui no meu sermão, e eu quero citar, talvez quem é da teologia aí vai conhecer e vai até achar estranho, um teólogo que ele ali está entre a neo-ortodoxia e a teologia moderna, o Emil Brunner, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, olha, nós precisamos entender que Deus, quando quis se revelar, ele rompeu a história, e ele veio aqui nos conhecer, e um dos pontos, um dos papéis da teologia, é fazer com que seus estudantes conheçam a Deus. Eu achei isso fantástico. Porque quando Deus quis nos salvar, Ele falou, deixa eu conhecer como é esses homens aí. Vai lá, meu filho. Jesus não se transformou, Ele se fez. Não é que Ele se fez homem e depois se cansou de ser homem, virou novamente o verbo. Não, hoje Ele continua como homem, intercedendo como homem, mediando como homem. E lá no céu está o maior milagre, um homem sem nenhuma gota de sangue vivendo para toda eternamente, nos garantindo a salvação. Deus, quando quis nos conhecer, Ele rompeu o tempo e se fez homem para conhecer a comida que nós comemos, o tempo que vivemos, as dores que vivemos. Quando Jesus chorou, o pessoal fala, foi por causa do pecado. Não, Jesus chorou porque Ele sentiu o que a morte causa em nós. Ele viu o amigo dele partindo, e ele como homem sabia que se o pai não quisesse ressuscitar Lázaro, ele teria que aceitar. Agora eu estou indo para a parte prática do conhecimento. O nosso Deus, Moisés, quando quis se relacionar conosco, Ele se fez homem para nos conhecer os nossos gostos. É por isso, meu querido, quando você estiver triste, pode falar com Jesus, que Ele sabe o que a tristeza pode causar no meu e no teu coração. Recente eu perdi um amigo, e eu fiquei quase inconsolável, né, Lígia? E a oração que eu mais fazia, que eu fiz na verdade, foi: Jesus,
o Senhor entende porque eu estou chorando, porque o Senhor perdeu um amigo. Irmão, só saía essa palavra da minha boca. Para quem está do lado pode falar, mas que oração mais besta, não, irmão. É porque eu tenho essa visão de Jesus, que Ele se fez homem para me conhecer o suficiente. Quando Ele olha para Pedro, Ele vê um Pedro querendo amá-lo, querendo estar ao lado dele, mas dentro da perspectiva de Pedro, Jesus não lança Pedro fora, porque Pedro, mesmo pisando na bola, como nós dizemos, Pedro queria estar ao lado de Jesus, Pedro queria conhecer Jesus. E quando eu e você, irmão, por mais fraco, falho, pecador, que estejamos na casa do Pai, nós temos um Jesus que olha para nós e diz: ô Pai, Ele está tentando, Ele está tentando, é conhecimento. Pedro agora está falando de algo que ele viveu, conhecimento. E agora trazendo isso para a reforma, um dos pontos que eu acho sensacional na reforma, a reforma, ela fez com que Deus novamente fosse acessível a todos os homens. Mas nós, muitas das vezes, irmãos, vamos na contra-reforma. Nós tornamos Deus inacessível aos homens, colocando um monte de leis e coisas que o Senhor está dizendo assim, não é disso. O Evangelho é simples. Recente eu li um livro, bem grossinho assim, mais ou menos umas 700 páginas, e eu achei muito legal, o autor, ele escreveu tudo aquilo, e na conclusão ele colocou assim: eu escrevi todo esse material para chegar a uma conclusão, que o Evangelho é simples. Aí eu fiquei com aquela cara de besta, e eu li 700 páginas para entender que a conclusão dele é que o Evangelho é simples. Mas é. Nós é que queremos ficar dificultando. E aí está lá a igreja oficial, a igreja católica, colocando um monte de impedimentos. Aí chega um monge dizendo assim: é só Cristo que pode salvar o homem. Não precisa ficar colocando moedinha, não precisa ficar guardando isso ou aquilo, basta olhar para o Salvador. Basta olhar para o Salvador. Mas vamos aqui que eu quero finalizar. Lá em Oséias, capítulo 6, versículos 3, está dizendo assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Aí eu quero citar aqui o escritor, o André, do livro A Força Oculta dos Protestantes. Ele diz assim, abre aspas: somente esse tipo de conhecimento, que é o que eu falei para vocês aqui, todo esse conhecimento prático, será capaz de nos engravidar com fé, amor, graça. Por quê? À medida que eu conheço o Senhor, o meu caráter, a minha vida começa a refletir Jesus. Jesus. Já viu aquela coisa que diz que quando você anda com uma pessoa demais, você começa, e é verdade, você se parece, você imita, você fala igual. Pedro está falando de algo que ele viveu, irmão. Pedro quis fugir, olhar e falar: tu fala igual ele, rapaz. Eu acho que você estava com ele, né? Não conheço, mas até o teu jeito de falar é igual dele. Eu acho que você estava com Jesus. Meu irmão, o mundo está precisando disso, de pessoas que se pareçam com Jesus. E aí eu recomendo para vocês um livraço antigo, pequenininho, Em Meus Passos. O que faria Jesus? O que faria Jesus amanhã no seu trabalho? Ia chegar com cara de domingo de ressaca de igreja? Fala comigo que é segunda-feira. Eu garanto, irmão, que na segunda-feira Jesus ia chegar lá no teu trabalho, mesmo cansado, porque o fim de semana do cristão é cansativo, é puxado, é igreja, é GC, é culto, é encontro, é evangelismo, enfim, é muita coisa.
Mas Jesus ia chegar lá na segunda-feira, na escola, na firma, na empresa, no escritório, dizendo pelo menos um bom dia e falando, graças ao Pai, porque temos mais uma semana. Agora eu vou fazer a parte prática do conhecimento. Em teus passos, o que faria Jesus se estivesse administrando as finanças? Eu garanto que Jesus não ia gastar com aquilo que não é pão, Jesus ia gastar com o que é útil. Sim, irmão. Jesus ele foi um excelente gestor financeiro. Ô Jesus, vamos pagar imposto? Paga imposto. O povo está com fome, dá comida para o povo. Em seus passos, o que faria Jesus se estivesse diante de um pecador? Você é daquele que sabe como diz, né, os podres das pessoas e fica, você viu? Meu Deus, vou te contar, mas silêncio, tá bom, quietinho. Eu garanto que nos seus passos Jesus ia olhar e falar assim, Pai, dá mais uma chance para fulano, perdoa fulano. Conhecimento é isso, conhecer Jesus na prática é isso. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte. Primeiro, devemos nessa noite responder algumas perguntas. Se quiser anotar, anote. Primeiro, como posso crescer na graça? Essa mensagem respondeu todas essas perguntas. Você pode crescer na graça de Deus ao viver de acordo com os princípios bíblicos, permitindo que a graça de Deus molde o seu caráter. Segundo, o que significa crescer no conhecimento de Cristo? Eu também respondi isso. Crescer no conhecimento de Cristo significa aprofundar-se no entendimento de quem é Jesus, dos seus ensinamentos e de como Ele deseja que eu viva. E isso pode começar ao terminar o culto. Sabe aquela pessoa que você não conversa? Vai lá e dá um abraço nela e pede perdão, que é o que Jesus faria. Jesus não ia ficar com cara feia para a pessoa, não. Jesus não ia ficar Lígia, eu vou te contar um segredo, mas só fica aqui, tá bom? Mas aí eu chego para o outro, eu não lembro de ter contado para ninguém, mas eu vou te contar uma coisa. Jesus abomina isso, meu irmão, fofoca. Disse-me disse. Conheça o caráter do teu Jesus. Terceira pergunta, por que é importante crescer? É importante crescer porque a vida cristã é uma jornada contínua de transformação e amadurecimento. Se lembra? Não é inovar, é progredir. Progredir é diferente de inovar. Inovar é vamos acabar com o altar do Senhor, vamos acabar com o culto do Senhor e vamos fazer outra coisa. Não é isso a minha proposta e a proposta do texto. A proposta do texto é, vamos amadurecer, vamos progredir, vamos atingir lugares que ainda não foram atingidos pelo Evangelho. Quarta, como posso aplicar esse texto na minha vida? Orando, lendo, perguntando por quê, para quê, quando e aplicando na tua vida. Penúltimo, o que significa glorificar a Deus? Isso você não explicou. Agora vem a minha conclusão da mensagem. O que Pedro vai dizer? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Quando crescemos na graça, a ponto de atingir o próximo, ser útil com o próximo. Quando crescemos no conhecimento, Deus é glorificado, e é um dos pontos da reforma. A Deus a glória. A Deus a glória. O que foi cantado aqui nessa noite, pelo Senhor marchamos-se, amanhã acorde marchando, Senhor, essa semana vai ser uma bênção. O que foi cantado a Ele a glória, Senhor, o diabo não vai mais tirar o louvor da minha boca, porque ao Senhor é toda a glória. E o que foi cantado aqui, me ama, tenha certeza de uma coisa, Ele te ama para a glória do Pai, Ele te ama, Ele te ama. E por último, e eu geralmente não faço isso, mas o Espírito Santo pediu, olhe para a pessoa do lado e pergunte para ela, como posso te ajudar nessa noite?
Deus abençoe. Em nome de Jesus. Perguntou? Você vai poder ajudar ele vai poder começar a ajudá-lo agora orando por ele. Se coloca de pé rapidamente, o pastor Moisés autorizou. Sabe a pessoa que você perguntou como eu posso te ajudar? Você vai orar por ela agora, nesse momento. Isso, ore por ela. Ore por ela. Fala, eu vou orar pela tua vida. Eu vou apresentar a tua necessidade e a minha necessidade agora. Porque nós somos um corpo. Amém? Começa a orar então. Senhor, nessa noite eu ministrei a tua palavra viva, poderosa. Essa palavra que nos confrontou, Senhor, a um viver prático da graça e do conhecimento. Crescer na graça implica em ser útil ao meu irmão, ao meu próximo. E eu quero ser útil nessa noite, abençoando os teus filhos, porque eu sou e tenho a bênção do Senhor. Nessa noite, Pai, eu quero ser útil, rogando a Ti um milagre em favor da vida do meu irmão. Se tiver alguém enfermo, doente nessa noite, que o Senhor possa curar no nome de Jesus. Se tiver alguém precisando de libertação, que seja liberto no nome de Jesus. Se tiver alguém aqui triste, precisando de restauração emocional, que o Senhor possa restaurar no nome de Jesus. Porque nessa noite aprendemos que crescer na graça e no conhecimento é importante, porque o Senhor quer uma igreja que seja útil para este presente século, para este presente momento. E estamos aqui como pessoas úteis, ó Pai, pessoas úteis para ser usadas pelo Senhor. Vai curando, Pai, as feridas da alma. Vai curando, Senhor, a dor física. Vai curando a dor emocional. Vai trazendo libertação. Vai trazendo renovo. Vai trazendo dons espirituais. Senhor, reveste a igreja do Senhor nesta noite. E que possamos crescer. E que possamos progredir no conhecimento pessoal de Cristo. Queremos andar nas águas como o Senhor andou. Aleluia. Queremos viver o milagre da multiplicação como Pedro vivenciou, Senhor. Queremos ver o Senhor glorificado no nosso meio. Ó Senhor, nesta noite eu te agradeço por esta palavra poderosa. Eu peço que no nome do Senhor, o teu nome seja glorificado no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Pode cantar.
Glória a Deus. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Pode se assentar, por gentileza. Nós vamos orar pelas ofertas, mas antes de orar, eu quero já até te convidar a participar. Estou perdendo a voz. A participar da EBD e participar também da sala eu tinha colocado o nome de Primeiros Passos, mas agora eu mudei, da sala de mergulho bíblico. Nós começamos Gênesis e vamos até Apocalipse. Nós estamos em Êxodo, capítulo 4, e dali eu vou dando continuidade.
Mas me chamou muita atenção o versículo 23, foi a ministração que nós fizemos no domingo passado. Êxodo 4, o versículo 23, diz assim: perdão, 23 não, 17. Êxodo capítulo 4, versículo 17. Diz assim: Deus dizendo a Moisés: toma, pois, esse cajado em tua mão. É com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Queridos, falando um pouco sobre finanças, a gente às vezes entra na internet e fala assim, se você pesquisar o que dá dinheiro, aí você vai ver lá 1001 coisas. Ou se você perguntar para um amigo seu que está prosperando, por exemplo, ele tem um salão de cabeleireiro, e aí está super desenvolvido, está super bem lá. Aí você vai perguntar para ele o que dá dinheiro, ele vai falar o salão de cabeleireiro. E às vezes nós não temos talento nenhum para isso, aí quer abrir o salão porque entendeu que lá está dando dinheiro. E aqui nesse versículo, quando Deus fala com Moisés, Deus usa o que ele tem nas mãos. Deus não deu um cajado para ele, Deus só destravou aquilo que já estava na mão dele. Então, o interessante aqui é que as bênçãos do Senhor, elas são destravadas naquilo que Ele já nos deu, naquele talento que Ele já nos deu. Não é em algo novo, você do nada talvez, pode sim, Deus pode fazer isso, mudar a carreira, mudar a vida. Mas na maioria das vezes, Deus usa aquilo que Ele já te deu para transformar o teu ambiente. E Deus usou Moisés, Deus usou através do cajado que Moisés estava nas mãos, para que tudo aquilo que ele fez fosse transformado. Então que Deus use aquilo que você tem. Talvez você não se veja no patamar que Deus te vê, mas que nesta noite, através dessa mensagem, que Deus te abra os olhos e faça ver os talentos que você tem, que Ele já te deu e que é através deles que você vai prosperar. Amém? Oferte nesse momento com alegria, devolva ao Senhor parte de tudo aquilo que Ele tem nos dado, a gratidão de os seus dízimos e ofertas. Não deixe de dizimar, não deixe de ser um dizimista. É um princípio, não é pelo valor, é porque é um princípio. Não deixe, queridos, isso ser perdido. Esteja firmado neste princípio. Feche teus olhos, Pai, te louvamos, te adoramos, Senhor, por esta rica palavra. Senhor, por este momento, Deus, que nós vamos ofertar a Ti. Senhor, que o Senhor continue trazendo direcionamento, graça. O Senhor continue falando aos nossos corações. Senhor, que os talentos que estão nas nossas mãos, mesmo que a gente às vezes não enxergue, mas que o Senhor possa destravar, que o Senhor possa fazer deles, Pai, acontecer o milagre. Para honra e glória do Teu nome, te agradeço desde já. Amém.
Som. Aí. Boa noite, irmãos. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Gu, coloca o vídeo pra gente, por favor. Dia da Bíblia 2024. Segundo domingo do mês de dezembro, este ano será no dia 8. E antecipando a data, teremos 2 palestras. Dia 26 de novembro, às 19h30, com o Dr. Tassos Licurgo. Doutor, professor, pesquisador, advogado, fundador e pastor-presidente do Ministério Defesa da Fé. Com o tema A Importância da Bíblia para a Formação da Civilização Ocidental e os Desafios Atuais. E no dia 3 de dezembro, às 19h30, com o Dr. Luiz Pianovski. Doutor farmacêutico bioquímico, possui mais de 50 patentes. Foi diretor industrial da Hebron, com o tema Fé e Ciência. Também teremos carreatas organizadas por cada congregação ou setor. Procure os representantes. E no dia 8 de dezembro, uma grande marcha no centro de Santo André, com concentração às 8h30 no viaduto Juscelino Kubitschek, em frente ao prédio do Diário do Grande ABC, a partir das 9 horas. Adquira a sua camiseta para colaborar com a realização deste evento. Procure pelo representante de sua congregação e venha abrilhantar este evento devidamente uniformizado. Venha fazer parte deste grande evento proclamando a Bíblia, o livro mais lido no mundo. Participe. Esperamos por você. Amém. Glória a Deus. Então, apenas reforçando o aviso que nós já estamos passando já há algum tempo, queridos, a marcha vai acontecer como nós fizemos no ano passado e nos anos anteriores também. Nós vamos nos encontrar ali no viaduto Juscelino Kubitschek, às 8h30 da manhã, o pessoal vai chegando e se organizando, para a gente sair às 9h. A gente faz toda a marcha na perimetral, como fazemos, e retornamos para lá. Não esqueça também das palestras que teremos. Nós tínhamos agendado 3 palestras, uma nessa semana, mas optamos por fazer apenas 2, no dia 26 de novembro e no dia 3 de dezembro. Então, vocês viram aí que são palestrantes, homens de Deus, pessoas de grande calibre, com temas importantes, sociais. Assim, alinhado com o que o Sérgio falou hoje, a igreja precisa estar atualizada. Ela precisa compreender o que a sociedade está pensando, está querendo no momento atual e levar o evangelho até ela. Então, não deixe de participar, quer seja presencialmente, eu estarei lá, quero ver você lá presencialmente, mas se não puder também, assista depois na sua casa, não deixe de assistir, não deixe de participar de alguma forma. Sobre as camisetas, queridos, nós temos um prazo para fazer os pedidos até dia 20 de novembro. Então, até quarta-feira agora, você que ainda não adquiriu a sua, por favor, fale comigo ou com o pastor. Pode me procurar ao final do culto, ou então me mande uma mensagem que eu estou aqui para atendê-lo, tá bom? O valor de R$40, todos os tamanhos. Nós podemos flexibilizar a data de pagamento para você, para ficar mais confortável para você. Mas o nosso prazo fatal para pedidos é do dia 20 de novembro, quarta-feira agora. Tá bom, amados? Quaisquer dúvidas, informações, pode me procurar também ao final do culto ou por mensagem que eu atendo vocês, tá bom? Conto com vocês, Deus abençoe. Irmãos, passando para agradecer os irmãos que participaram hoje da manhã missionária. Foi uma manhã gloriosa, irmãos. A gente teve, ao todo, 90 pessoas participando da manhã missionária. Foi lá no CT dos jogadores. Nós tínhamos 10 jogadores de futebol lá hoje no alojamento. Dos 10 que nós tínhamos, irmãos, 6 deles ficaram com vergonha de sair do quarto. E eles não saíram, não. Ficaram trancados lá. Os outros 4 eles já eram mais de boa, então eles conseguiram sair para participar, né? A hora que eles viram aquela quantidade de gente chegando, eles falaram, opa, um começou a falar, não, meu cabelo tá feio, o outro, não dá não, John. E, irmãos, sabe o que isso reflete? Isso traz uma lição importante. Eu acho que quanto mais nós participarmos da vida desses jogadores, menos eles vão ficar tímidos e acanhados quando esse tipo de situação acontecer. E aí isso reforça, talvez,
o que a gente ouviu na mensagem hoje, de ser mais prático, né? Uma ida lá, uma visita, faz com que esses jogadores eles comecem a conhecer mais as pessoas e não aconteça o que aconteceu hoje, né? De sentir vergonha de sair de dentro do quarto. Mas, assim, em resumo, foi muito bom, foi importante ter a visita de todos lá. A gente também teve outro ponto também que chama a atenção, irmãs. Nós temos congregações que são 5 vezes menores do que o Maitá. E eles tinham 10 vezes mais pessoas que o Maitá. E aí isso é interessante, né? Porque uma congregação tão pequena conseguiu se mobilizar para ir tanta gente. E nós, com uma congregação tão grande, fomos em tão poucos números, né? E detalhe, o GC é nosso. O GC dos jogadores é nosso, né? Eles abraçaram o GC dos jogadores, mesmo não sendo deles, mas foram lá, movimentou teve uma congregação lá que levou praticamente toda a igreja. E isso é interessante. E isso fica como um alerta aqui para nós, né? Se é um trabalho que realmente importa, a igreja sair para fora das 4 paredes, talvez no próximo a gente consiga mobilizar mais pessoas para a gente ir com um número maior de pessoas. Amém, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, sobre os núcleos, você querendo ajudar tanto dos jogadores quanto das crianças, procure o John, a Thaís, para que você faça parte aí do time que está indo ali frequentemente, que está fazendo esse trabalho tão maravilhoso e abençoado. Os recados da semana, nós teremos na terça-feira pela manhã, a oração, às 8 da manhã. Terça-feira, oração às 8 da manhã, até às 10 aproximadamente. Quem tem um grupo bom de irmãos que vem, que participa, que frequenta, esteja aqui se você tiver essa possibilidade. Realmente, quem trabalha ou está estudando não consegue, mas se você tem essa possibilidade, esteja aqui, participe efetivamente. Também na quarta-feira, o nosso culto, e aí estamos falando sobre a carta de Tiago, epístola de Tiago. Por favor, coloque a imagem aí. A minissérie de Tiago, nessa quarta, nós vamos falar e dar continuidade até o que o Levi aqui ministrou. Tiago, da quarta-feira, o tema vai ser Fé em Ação, o teste da verdadeira religião. Então, é um mergulho bíblico bem interessante. Eu quero contar com todos aqui na quarta-feira para que a gente possa continuar aprendendo da palavra de Deus. Na sexta-feira nós temos o GC, e aí nesse caso o GC de homens e mulheres essa semana. Não deixe de estar, participe. É como ele falou, você estando e sendo útil, é algo que você vai desenvolver a tua efetiva religião. Crescer na graça e no conhecimento é ser útil e estar útil. Também no domingo, a escola dominical aí está, da quarta-feira. Também no domingo, a escola dominical e também a sala lá de mergulho bíblico. E o culto à noite, também estaremos aqui ministrando sobre o refúgio seguro em tempo de crise. Ministrar sobre essa mensagem no domingo. Amém, queridos? Vamos orar agora. Pelos pedidos de oração, e também eu quero orar já aproveitando sobre os pedidos que temos aqui, também de salvação de vidas. Se coloquem em pé, queridos. Não se esqueça do jantar de final de ano, do culto e jantar final de ano, no dia 15. Depois o Zanini vai subir aqui para encerrar, e aí ele reforça, mas não se esqueçam, no dia 15, esse jantar
E culto e jantar de final de ano, 15 de dezembro. As inscrições já se encerraram, né? Você tem aí ainda até hoje, se você ainda não se inscreveu, porque a gente precisa do número para ter, da partir da quantidade, ter uma efetividade de processo. Então, não deixe aqui de participar. Também no dia 18 de dezembro, aí o culto de aniversário do pastor. Só não conta para ele, como eu sempre digo. Mas é o culto de aniversário do pastor. Seria bom se eu tivesse um bolo gelado lá da Elisa. Queridos, a Elisa é boa de cozinha, viu, gente? Pode chamar aí que a menina é boa de cozinha. Parabéns. Vamos orar. Estenda suas mãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez. E também oramos, Senhor, por esse pedido de oração. Oramos, Senhor, por cada um que aqui, Senhor, esteve, está, que tem uma necessidade no seu coração, na sua mente. Senhor, que também, Pai, aqueles que não podem estar aqui. Jesus, visita o Marcel. Senhor, traga a cura plena, Senhor, sobre a sua vida. Pai, que o Senhor possa trazer, Senhor, Deus, essa cirurgia, Pai, que está marcada. O Senhor possa usar as mãos dos médicos. Que o Senhor possa, Pai, trazer sobre ele, Pai, Senhor, o teu toque, o teu agir. Em nome de Jesus, Senhor, visita, Pai, Deus, todos aqueles, Senhor, que estão, Deus, os nomes escritos aqui nesta caixa, nesta urna, e que o Senhor sabe, Deus, vai ao encontro, liberta, salva, cura, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos no teu agir, nós cremos no teu milagre. Nós, Senhor, te agradecemos desde já, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor continuará a fazer através das nossas vidas. Usa-nos, Deus, estamos dispostos e disponíveis a sermos usados por Ti em todos os locais que nós estivermos. Traga em nós, Senhor, traga sobre nós sonhos proféticos, traga sobre nós, Pai, a Tua direção, traga sobre nós o Teu direcionamento, enche-nos cada vez mais da Tua presença, enche-nos cada vez mais da Tua unção. Senhor, também acompanhe, visite aqueles que estão em viagem, Pai, traga-os em paz, Senhor, e cada um, Pai, que foi, Senhor, que esteve ali, Senhor, participando desses dias de lazer, Senhor, guarda, livra, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por todas as coisas e por cada um que aqui esteve esta noite, Pai, em nome de Jesus. Queridos, também eu quero chamar o Zanini aqui para dar bênção apostólica. Ao sair, faço questão de te pagar um café. Então, você saindo à direita, tem uma máquina de café ali, você pode tomar o café ali que está pago, tá bom? A máquina de café voltou. Glória a Deus. Vamos dar uma palma para Jesus, então. Irmãos, temos cantina lá fora do grupo de louvor para imersão. Abençoe eles adquirindo uma esfirra de carne ou uma esfirra de frango. Com certeza elas estão saborosas. Falando, só complementando o que Moisés havia comentado sobre o final do ano, dia 15. Então, nós temos 94 pessoas inscritas na lista. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Gostaríamos que toda a igreja participasse. Nós temos aqui por volta de 160 membros, 150 a 160. O objetivo desse jantar, após o culto do dia 15, só lembrando do horário, né? O culto se iniciará às 17h, a partir das 18h30, organizamos a igreja e fazemos o nosso jantar de comunhão entre todos os irmãos. Então, participe. A nossa intenção é que tenha aí uma carne, um linguiça, um frango, farofa, maionese. Nós vamos ter saladas, teremos arroz e sobremesas, além do refrigerante e suco. E o valor que nós estaremos aí colocando para que todos os irmãos possam participar é de R$15 por pessoa. Então não tem nada
nada que possa impedi-lo. Ainda assim, se tiver algum irmão que tem alguma dificuldade, que não seja por isso que você não venha. Fale comigo, fale com Moisés, fale com o John, fale com um de nós, e nós vamos providenciar a sua estada aqui conosco, porque o importante é que o irmão esteja conosco em comunhão aqui neste dia. Amém, irmãos? Amém? Coloque suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, digamos todos nós, amém. Boa semana a todos.